Senhor presidente, senhores parlamentares, tomo a liberdade, presidente, em nome da liderança do meu partido, o PDT, para fazer uma afirmação importante que considero em relação ao endividamento do meu estado, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande vive um drama, presidente, muito grande, por conta das contas que devem, portanto, da crise financeira, da baixa arrecadação, dos compromissos que tem que honrar. E esta conta, presidente, ela é do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero aqui deixar bem claro ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, que nos últimos 40 anos, o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa tão somente em 7 anos, a receita superou a despesa. Em 33 anos, o Rio Grande sempre gastou mais do que arrecadou. Consequentemente, foi complementando a sua arrecadação, primeiro, através da inflação. Depois, em seguida, com a venda de ativos, venda da CE, venda da CRT. Em seguida, pelo Caixa Único. Depois, complementou suas receitas com a venda das ações do Banrisul. Em seguida, no último governo especialmente, mas não só nele, complementou suas receitas pegando lá os depósitos judiciais. Ao todo, 8 bilhões de depósitos judiciais. E chegamos a esse impasse, onde hoje o governo tem uma arrecadação menor do que uma responsabilidade a pagar, e a gente viu que a coberta ficou curta. Tem dinheiro para tapar os pés? Tem coberta para tapar os pés? Tem, mas vai faltar para a cabeça. Tem coberta para tapar a cabeça? Pode tapar a cabeça, mas vai faltar para os pés. Tem dinheiro para pagar os funcionários? Tem, mas vai faltar para pagar a dívida com a União. E se pagar a dívida com a União, não vai pagar os funcionários. E essa dívida, como disse, não é da figura da pessoa, do cidadão, do senhor José Ivo Sartori, nem do governador José Ivo Sartori, e sequer é do governo José Ivo Sartori. Essa dívida é do estado do Rio Grande do Sul, que ao longo dos anos chegou a essa situação. E não adianta ficar ruminando, olhando para trás, se queixando dos outros. Nós temos que olhar para frente e encontrar um caminho, e encontrar uma saída. Mas o que é lamentável, presidente, e que eu quero aqui deixar claro, foi o fato de que, no início do mês, o governo não pôde pagar os funcionários, pagou uma parte da folha e honrou seus compromissos com o governo federal. Recebeu muita crítica, e justas, até porque os funcionários públicos não podem pagar essa conta. Aí o governo do estado resolveu, em ato seguinte, não honrar com os compromissos, com a dívida com a União, a dívida com o Brasil, para pagar os funcionários. E aí o que fez o governo federal? Foi lá, no outro dia, não deixou passar um dia e simplesmente bloqueou as contas do estado do Rio Grande do Sul. Todas as contas. Ora, não se esperava isso do governo do Brasil, não se esperava isso do governo da presidente Dilma. E não pode ser uma coisa automática. São pessoas, são seres humanos, são gaúchos, são brasileiros, que não podem ser tratados a pão e água, a míngua. Querem colocar o Rio Grande de joelho, e isso não dá para aceitar. E para provar isso, presidente, eu digo bem claro, o governo brasileiro faz o papel daquele pai de família que trata bem os vizinhos e trata mal os filhos. Vejam, o governo do Brasil em 2013 perdoou a dívida do Congo, 350 milhões de dólares. Perdoou a dívida da Zâmbia, 113 milhões de dólares. Perdoou a dívida de Brazzaville, 350 milhões de dólares. Perdoou a dívida da Tanzânia, 230 milhões de dólares. Foi cerca de 1 bilhão de dólares que o Brasil perdoou da África, dos vizinhos africanos, mas não perdoou por um dia o atraso do pagamento da prestação da dívida que o seu filho
o Rio Grande do Sul tem com o seu pai, o Brasil. Isso é inaceitável e nós temos, para mim concluir, presidente, e nós temos que aqui com veemência reclamar. O Rio Grande pede, o Rio Grande precisa, merece e tem que ter respeito, dignidade. A União não nos pode pôr de joelho. O Rio Grande já foi farroupilha, se levantou em defesa do seu patrimônio, do seu povo, da sua gente. Os tempos são outros. Não é isso que nós queremos, mas o respeito que nós temos para com a União, nós queremos que a União dê para com o Estado federado. O respeito que o filho tem para com o pai é o respeito que o pai tem que ter para com o filho. E não simplesmente fazer benesses, favores aos vizinhos e deixar o filho à mercê da argúria e da angústia. Esse é o apelo que eu faço ao governo federal, ao ministro Levi, à área econômica, para que revise o seu posicionamento, libere as contas do Rio Grande, porque o Rio Grande é o estado que contribui para a formação da riqueza do nosso país, da riqueza étnica, da riqueza pessoal, da riqueza financeira, da riqueza da diversidade, da riqueza desse país. O Rio Grande, os gaúchos é que fizeram, em parte, o Brasil desse tamanho. Nós, do sul do país, calçamos o facão no toco, trancamos o pé na macega, fizemos mapa e divisa para dar ao Brasil o tamanho que tem. Então nós, que temos um país continental, precisamos respeitar os homens do Sul, os gaúchos, bravos gaúchos e gaúchas que trabalham para a grandeza dessa nação. É isso que pedimos, presidente. Respeito, respeito, respeito é o que o Rio Grande quer, precisa, merece e tem direito. Muito obrigado.